E ter certeza que essa será a minha parte para sempre e por toda a vida. Você se condena a estar debaixo de uma palavra que gerou encantamento, porque palavras geram encantamentos e elas... posso falar? Pode. Elas geram feitiços que bloqueiam de uma mentalidade nova entrar. Das instruções, a gente tinha que operar num determinado lugar, eu estudava tudo sobre aquele lugar, sobre a geografia, sobre o relevo, né, se tinha umidade. Então isso foi aculturando você. Mas se você fizer só o básico, cara, você não desenvolve. E essa geração acostumou a fazer só o básico. Se um problema estiver na frente dela e ela não conseguir resolver, ela desiste, ela não busca outros meios. E tem gente que está buscando estabilidade, né? E estabilidade existe? Quem busca estabilidade não vai alcançar riqueza. Tá esperando roupa, raça e vibração, não é isso? A partir de agora, mais um episódio com o nosso convidado, militar ou veterano, mostrando para você que existe vida após a baixa e que você também pode. Deixa eu te trazer uma informação aqui rapidinho antes do episódio. Você sabia que 80% dos jovens que passam pelas Forças Armadas sentem uma extrema dificuldade na recolocação profissional? E a partir de agora, o Eterno Herói trouxe uma novidade para você. Uma plataforma com mais de 50 cursos para que você esteja pronto para a vida civil e tenha resultados, claro, financeiro, para não ficar nunca mais desempregado. Fica aí com mais um episódio do Eterno Herói Podcast. Tamo junto, força e honra! Hope, raça, muita vibração, mais uma vez com você aqui, mais um episódio do Eterno Herói, sempre aqui compartilhando a história de um militar, de um veterano, para mostrar para você que existe vida após a baixa, que você não está sozinho, camarada. É o seguinte, ó, vou logo direto ao ponto. Se eu não pedir para você, você não vai fazer mesmo? Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. 3 vezes, amigo, que falou? Inscreva-se no canal. Ó, inscreva-se no canal para a gente conseguir alcançar mais gente. Deixa o teu comentário aí. Participa com a gente dessa missão. Missão dada, é isso mesmo, missão cumprida. Ó, hoje, mais um combatente, é isso mesmo, mais um paraquedista que vai compartilhar um pouco da sua jornada aqui junto com a gente. Ó, o cara paraquedista 1990, meu irmão. Ó, o cara é antigo. Vai bradar o número dele de PQD aqui. Hoje ele é apóstolo, vem pregando o reino, vem pregando a salvação, vem trazendo informações de qualidade, é empreendedor, já escreveu 2 livros, já tá indo pro 3º. E você? Quantos livros você escreveu? Bora agitar isso aí também. Novinho, é isso? É isso. Hoje eu vou fazer um episódio no Canguru em respeito ao mais antigo. Ó, 1990, hein, Novinho? Ó, então me ajuda a receber aí mais um nosso convidado. Eu nem sei que episódio é esse, Novinho. Episódio 109? Ó, o Novinho sabe tudo, é episódio 109 junto contigo e você tá junto com a gente. Apóstolo Eduardo Kadoshi. É isso aí. É isso? 53791. 53, meu irmão, 791. Muito antigo. Muito antigo. Ó, pra você que tá assistindo a gente aí, ele é mais recruta, ele é mais antigo, já deixa nos comentários aí o teu número de paraquedista. E já bate aqui, ó. Gratidão. Tamo junto. Vamos que compartilhar a tua vamos. história. É isso aí. Eu quero saber o seguinte, irmão. Fala comigo. Qual é o melhor ano da brigada? 1990, com certeza, 91, 92, aí depois bagunçou. Aí, Davi, então ficou ruim pra tu aí. Depois acabou a Serra, acabou o tudo. Charlie, não tem mais Fogo e Evasão, agora... Ó, nós corremos lá na Brigada Paraquedista no domingo lá, né? Puxamos aquela testa ali, puxando canção. E a juventude, meu irmão, tá ficando pra trás, hein? Eu vou falar pra você... Que decepção. Estão acabando com a mística. O evento foi top, né? Mas não, é a melhor. A corrida, melhor. Eu corro muitas corridas, mas essa corrida que eu priorizo está a corrida do paraquedista. A organização, o Rogério é top em tudo que faz, a Delige ali é top em tudo que faz. Mas eu vou falar para você, eu fiquei um pouco impressionado com a nossa qualidade, deixa eu te falar. Parece coisa de gente velha, mas o padrão deu uma diminuída, né? Deu uma diminuída, né? Deu uma diminuída. Eu vi uma galera chegando carregado.
Eu falei, mas como é que Rapaz. pode? Uma galerinha dançando... Era só 10 km, né? Eu vi uma galerinha dançando funk com um jeito meio esquisito também. Porra, eu vi esse vídeo, meu irmão. Botava a mãozinha aqui assim, ó. Pelo amor de Deus. PQD, busto nu, meu irmão. Porra. Ô, Novinho, tu viu isso, Novinho? Rajado de boot. Porra, tá me deixando doido isso aí, Novinho. Rajado Aí. de Caralho, tô boot. cansando. Sabe como é que é, Novinho? Coçou a cabeça aqui porque tá... Meu irmão... Capitão de Moraes foi meu capitão, um dos melhores capitão que eu tive. E o capitão, também agora que... Coronel, comandante... Luiz Fernando, né? No comando do De Moraes ou do Luiz Fernando, estava preso. E estava muito preso. Né? Cadeia. Cadeia. Não comportava esse tipo de atitude. Infelizmente, a gente está vivendo uma época meio complexa, né? Mas, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Irmão, seguinte, como é que começou a trajetória no militarismo, né? Em 1990, mas eu sei que não começa em 1990, né? Começa antes. Uma história que começa muito antes mesmo. Na verdade, meu pai, ele tentou ser PQD e não conseguiu. Ficou com aquilo no coração, né? Que queria um filho PQD. O meu irmão mais velho tentou, ficou também, teve que ir para cavalaria. Ficou para trás aí. Não teve jeito. Tive um outro irmão que também tentou e foi para o REC-MEC. Também não funcionou. Eu era a última esperança do meu velho, né? O caçulinha de tudo, o mais novo. E aí deu tudo certo. A gente foi, né? Nos apresentamos e passamos por todo o processo e conseguimos aí, né, lograr êxito nessa tarefa que não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Hoje a gente vê que ainda tem uma certa dificuldade. A gente brinca muito porque o melhor ano é sempre o ano que a gente serviu. Brincadeiras à parte. Mas até hoje a peneira é fina, o sarrafo ainda é muito alto. Mas deu tudo certo. E a minha primeira medalha, essa não é a primeira, né? A primeira medalha eu dei pro meu pai. Pô. Entreguei para ele assim que eu... Porque agora se compra isso em qualquer loja, né? Agora... Há 34 anos atrás, não se comprava isso em qualquer lugar. Tinha que se conquistar. Mas a primeira medalha eu dei pro meu pai. Essa daqui foi a minha segunda medalha. E trago ela até hoje, com o maior carinho no coração. E a certeza que aquele ambiente proporcionou eu chegar hoje, onde eu cheguei. Legal. Toda a formação, todo o critério, toda a dedicação, todo o foco ali nas diretrizes, no que precisava ser feito. Eu tive também bons exemplos, né? Bons exemplos, né? E 1990 era uma outra época do militarismo, né, no Brasil. E a formação, ela era o quê? Era Mendanha? A gente pegou a transição do que o Taurus era de trilho ainda. Pô, aí. Saudações aeroterrestre, meia. 66. A gente pegou essa transição. O senhor estava passando, aí essa... Então a gente pegou... Então a formação era pesada, né? Era uma formação que estava transicionando ainda de Serra de Madureira, Madureira, né? Para Mendanha. Então a gente pegou todo esse processo de adestramento. E fui formado no quartel, que era o único quartel de artilharia paraquedista da América Latina. Não sei hoje, mas era, na época, o único quartel de artilharia paraquedista na América Latina. Nós éramos a elite, então o sarrafo era lá em cima e a cobrança era altíssima, né? Só os bons serviram no GA. Os feios e os bons. Pra galera entender, ele era do oitavo. Ele era do oitavo. GC, PQDT. Pô, que não tem... Essa é só uma lenda, né? A rapaziada lá é PQD brabo. Os caras são... Brabo. Inventaram essa história aí que os caras são feios, mas não. O paraquedista não é feio, nunca, jamais. É rústico, né? É rústico. Paraquedista não é feio, paraquedista é rústico. É rústico, é ignorante, pô. Pensam que é clone, né? Dizer a música. Pensam que é clone, elas confundem a gente com Brad Pitt e Sylvester Stallone. É assim. Irmão, então você quanto tempo tu fica nas Forças Armadas ali? Cara, eu sempre quando alguém me faz essa pergunta, pelo procedimento, pelo que a gente atuou, a gente fala que ficou o tempo necessário. O tempo necessário. Mas foi um tempo muito proveitoso, né? E a nossa equipe ali dentro, ela tinha, dentro desse quartel, ainda tinha uma equipe dentro da equipe, que eram tirados alguns homens das baterias para formar um pelotão para fazer algumas operações, né? E isso aí fez com que o nosso horizonte expandisse muito. Ter acesso, quando a galera fala que o militar hoje pinta meio fio. Sim.
Porque você não sabe exatamente cada um aonde foi aplicado, o que fez, o que vivenciou. Tem gente que não vai ter a experiência do outro, Sim. dentro de um batalhão, dentro Sim. de uma unidade, mas a gente teve algumas operações que, como a gente canta na canção, na nossa Charlie Mike, que quando a operação ela é sigilosa, né? Operação real, não, essa é a verdade, operação real, Sigilo. o sigilo é total. Então, do dia a dia a gente fala de tudo. Dessas operações a gente deixa para falar em off. Dessa daí a gente deixa guardado, Eu falo muito isso, não precisa contar tudo, né? Sempre os caras, não precisa contar tudo. Não. Precisa contar aquilo que vai, né, inspirar Sim. outras pessoas. Tem coisa que eu sei que o cara não precisa contar, né? O cara A gente outra tem atividade. visto, o podcast tem explodido pelo Brasil todo, e a gente tem visto muito Papa Mike, Sim, Papa contando Charlie, história, contando história, anulando processo, né, juiz refazendo processo, refazendo sentença. Pelo que o cara falou. Pelo que o cara falou. Né? Então, eu sou da época que os aditamentos, tudo era feito ainda na caneta, no papel. Eu peguei o exército analógico, né? Sim. Eu não peguei o exército digital, era máquina de escrever, todo esse processo. E muita coisa não foi registrado, muita coisa não foi se falado. Uma operação que a gente fez, só para ter uma ideia, depois você dá uma pesquisada que vazou agora na internet. Uma operação que a gente fez em 91, ela foi vazar há pouco tempo agora na Amazonas. Aí. Então, tu dá uma procurada aí para saber o que aconteceu em 91 na Amazonas com as Forças Armadas, porque vazaram alguma coisa desse tipo. Tinha muito esse registro, tinha muito esse princípio, né? Não, pelo amor de Deus, não dê nome às operações. Tem muitas atividades que as Forças Armadas faz que não é divulgada. Não é divulgado. Né? Justamente por questão de segurança. E né? isso faz com que a população tenha uma ideia errônea das Forças Armadas, das atividades, como ela é operacional e como ela é necessária. E como ela está atuando, nesse momento agora está atuando. Exato. O Brasil só é o Brasil que nós conhecemos como uma terra tranquila, porque os nossos guerreiros ficam acordados para vocês dormirem com tranquilidade. Na Amazônia, fazendo em todos as os fronteiras lugares. ali, cabeça do cachorro, aquelas fronteiras todas ali. Né? Então, essa é uma realidade nossa. Né? E muitas pessoas acham que, tipo assim, passam pela Vila Militar e vê o soldado fazendo, pintando meio-fio, é a faxina, e acha que isso é um demérito. Ao contrário. Não, e outra coisa, eu prefiro que o guerreiro esteja lá pintando meio-fio, né, fazendo o clique. Aprendendo a disciplina? Aprendendo a disciplina. E quando tiver uma necessidade, eu tenho um guerreiro, do que quando tiver uma necessidade eu mandar um jardineiro. Alguém falou para mim, por que não contrata jardineiro? O Filmes 300, quando o Leônidas chega e pergunta para a galera, você tem quantos soldados? Cara, milhões. O que você faz? Eu sou cozinheiro. E você? Cada um tinha uma profissão. E vocês, o que fazem? Nós somos soldados, nós somos guerreiros. Então, o guerreiro, ele pode estar como um faxineiro, ele pode estar como um cara que pinta o meio-fio, mas a essência dele é de combatente. É de combatente, querido. E se precisar, como diz a nossa lendária frase, a cobra vai fumar. Sem dúvida. Já gostei dessa aí. Irmão, e é exatamente isso. Né? Exatamente isso. A gente vê muito isso nos veteranos. Né? A gente consegue ter essa essência no veterano. Nós trazemos diversos veteranos aqui. E eu falo o seguinte, cara, se o Exército te chamasse hoje... Agora, meu irmão. Tô pronto. Meu TAF, eu tenho 54 anos. Vou fazer 55. Tá um garoto, hein? O meu TAF é a TAF Excelente. TAF excelente. TAF excelente. Isso é a mística. É a mística paraquedista que está se perdendo. Infelizmente, eu sinto que a mística está diminuindo. Tá faltando a presença de veterano lá, hein? Convoca a gente para dar uma ajeitada na tropa aí, que a gente está, QAP. QAP. Irmão, eu gosto muito desse papo aí, cara, porque eu acredito Hoje o Exército Brasileiro, as Forças Armadas em geral, mas eu acho que o Exército Brasileiro, ele é conceituado num ranking hoje, eu acho que está em 9º lugar. Eu acho que está em 9º lugar, ou 7º lugar, está em 7º. Acho que é 7º. Por nós. Né? Pelos reservistas, não é isso, Navi? É isso. Que conta os reservistas. Então, tem uma história que cada um construiu, que vem construindo, e sempre é a mesma coisa. Cara, estou sempre pronto. Irmão, o que eu posso fazer para somar?
Isso é mística, isso é mística, isso é mística. E o que acontece? A gente fica naquela expectativa das coisas acontecendo e tal, e se exigiu muito das Forças Armadas, mas as Forças Armadas estão debaixo de um comando. Então, eu quero te pedir, a galera, né, se você tiver que cobra a galera lá de cima do comando. Agora, se você pega um praça, pega um cabo que foi bem formado, um sargento, né, que está ali no dia a dia, lidando com tropa, você vai ver que essa galera tem sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Ela quer ver, ela quer resolver, ela quer um Brasil melhor, quer que a coisa aconteça. Mas não depende somente disso aí, né? A gente está numa ideologia distorcida e nossas Forças Armadas têm enfraquecido. Né? A gente tem que fazer ações para que a gente possa mudar isso. Esse é um trabalho nosso também, de a gente trazer as histórias de antigo para alimentar essa juventude, é claro, mas fazer com que a gente traga algumas essências. Exemplo, em 1990, a gente tinha camaradas ali que ainda tinha aquela questão da estabilidade, né? Sim, né? sim. Como é que era? Os QEs, né? Então, cara, eu particularmente, eu acho que aquilo foi uma... para o indivíduo que a mente dele estava dentro dessa dimensão militar e sem uma perspectiva maior, aquilo funcionou. Para quem que não tinha porque tem pessoas que vão para ali sem uma perspectiva de futuro, né? Anteriormente o acesso a nível de escolaridade era menor, mais reduzido, então a pessoa não tinha muitas oportunidades, né? E hoje eu acho que não ter essa questão de ter um QE, hoje num quadro especial, faz com que o militar ele tenha que entrar sabendo que ele tem prazo de validade. E o que ele precisa? Ele precisa mudar a mentalidade dele, saber que tem um mundo além disso aí, e expandir além disso aí. Porque a maioria dos QEs que eu conheço, eles entraram agora, deram 35 anos da vida. Agora estão na última leva, né? Na última leva. 35 anos da vida, está começando a se reformar agora essa galera. E eles tiveram que voltar a trabalhar, tiveram que fazer alguma coisa, porque viveram aquilo intensamente e não conseguiram criar uma estrutura em volta, né? Porque eu costumo dizer que o salário é legal, mas o salário te limita. Sim. Então você precisa, além do seu salário, se tornar um empreendedor. Isso que a gente libera sempre nas nossas palestras, falando com um ou com outro. Mesmo que você tenha uma função, mesmo que você tenha um concurso público, mas você está limitado ao salário que você ganha. E aquilo ali é o teu teto. Eu ganho 20 conto, legal, mas você não vai viver nada acima de 20 pau. Ah, mas eu vou viver bem. Ok, mas você poderia viver melhor. Sim. Porque quando você chega ao topo, um platô, você não tem ambição de... Então, eu acho que foi bom para uma galera, mas limitou outras, que poderia ter vivido experiências maiores, poderia ter conhecido outros países, outras culturas, poderia ter enriquecido, poderia ter uma vida... Porque o militar se doa 100%. Sim. E a gente sabe que depois dos 35 anos, a gente vai ver que ele não teve um tempo de qualidade para dar a essa família, porque ele ficou limitado pelo salário, pela escala de serviço, por tudo isso. Pela carreira. Pela carreira. E uma carreira que te limita, na minha época era terceiro sargento, eu acho que não é uma carreira legal para alguém trilhar. Hoje há pouco tempo chegou até segundo sargento. Chegou até segundo sargento. Que poderia né, continuar crescendo de acordo com a produtividade e capacidade dele. Sim. Né? Se isso te levasse pelo menos a um cargo, pelo menos a um tenente ou um capitão, ok, mas te limitou, aí te limita para o final da vida, você fica limitado àquilo, você vai chegar à sua aposentadoria sabendo que aquele salário, que hoje um sargento, ele está ganhando menos do que um Papa Mike, soldado. E tem uma questão de, o pessoal fala muito, né, tipo assim, não tem como a Força Federal ganhar menos do que a Força municipal, né, do Estado. Aí você vê os guardas municipais aí ganhando mais do que um terceiro sargento, do que um segundo sargento. Aí tem as RAIs do Papa Mike, do Papa Charles. Tudo calcula ali. Vai lá em cima. Então, eu estou vendo hoje para você ver como é que a gente criou esse vácuo, eu estou vendo uma galera que está abandonando a ESA e está fazendo prova para Papa Mike. Para ser um policial militar. Polícia penal, né? Por quê? Porque tem um plano de carreira, um futuro que ele pode se aposentar depois de 35 anos de serviço, numa função mais estabilizada, com uma... E saúde emocional, vou falar para você, militar não tem. Ele tem que cuidar muito daquilo ali, porque o ambiente não te proporciona isso. Por isso que você tem que treinar a sua mente
Por isso que você tem que fazer toda essa transposição, essa metanoia que o grego chama, né? A mudança de mente, porque senão a gente fica limitado àquilo ali. Tu falou sobre inteligência emocional. Às vezes eu vejo que muitos militares, eles não têm um consentimento da inteligência emocional por ele achar que ele é rústico, por ele achar Sim. que ele não precisa disso. Que é frescura. Que é frescura, exatamente, que é frescura. E não é assim que a gente vê. Nós temos aí números, né, que mostram que militares estão tirando as suas próprias vidas, né? Na polícia militar vem acontecendo muito isso, por falta, né, da inteligência ali emocional. Como é que a gente pode ajudar nisso, cara? Como que até a parte espiritual pode ajudar nisso? Né? Sim. Primeiro, nós temos que entender que precisamos dessa inteligência emocional. Porque você não pode trazer toda a sua carga de trabalho diário. Você vê o Tropa de Elite, firme. O cara, aquilo é a realidade. Quem manda sou eu, quem manda nessa casa sou eu. Você vê, isso é a realidade de um cara operacional. Então, se você está numa outra força que não é tão operacional, mas você vê que os PQDs que serviram comigo, né, alguns conseguiram se reinventar, mas a grande maioria está presa em 1990, 91 e 92. Está preso nessa estação. Tá? Eu brinco muito, eles me botam no grupo, eu saio do grupo, eles me botam no grupo, eu saio do grupo. Porque quando eu olho para o grupo, eu vejo crianças ali, adolescentes, né, jovens de 18, 19 anos, com 54 anos de idade. É só falando de política, a maioria das vezes? É política, pornografia, futilidades, né? Então, isso acontece até hoje, porque no meu ano também tem essa situação, desse mesmo jeito. E a gente, quando a gente fala alguma coisa, a gente é o quadrado da parada. É o quadrado, exatamente. Porque faltou inteligência emocional para administrar tudo isso. Cara, você imagina... A evolução, né? A gente numa vida como a gente tem, corrida dentro da vida militar, a minha esposa, a minha Rosa Maria... Um beijo para minha Rosa Maria, está comigo desde os 17 anos de idade. Maravilha. Passou por todo esse processo aí. Então, no meu ano, também nesse período que eu fiquei, houve uma oportunidade de migrar para a polícia. Você lembra dessa história? Sim. A galera estava quebrando muito policial, assalto a carro forte, aquela coisa. Ninguém queria mais ser policial. Então, falou, vamos pegar uma galera e vamos trazer quem exército convencional, que a gente carinhosamente chama de pé preto, é carinhosamente, tá, gente? Não é pejorativo, não é porque você é pé de cão, não é porque você é pé de cão, é carinhosamente que nós te chamamos de pé preto. Faz parte, velho. Então a galera que era pé preto ia para os barriga azul também, Papa Mike, tem um monte de amigo. Me encontrei aí na Blitz na madruga, aí via. Então ia para os barriga azuis. E alguma galera foi diretamente para o BOP, que já foi para fazer o... Então, nesse período, houve essa oportunidade, muita gente migrou. Então, eu cheguei em casa com a carta, né? O comandante, eu estava falando com ele, falou que eu vou pedir artigo, comandante, eu não aguento mais e tal, porque eu estou ganhando... Eu empreendia desde os 15 anos de idade. Então, aos 17, eu já era profissional dentro da área que eu trabalhava de construção civil, e a gente tinha uma turminha que já trabalhava para a gente, aquela coisa que você pegava uma obrinha aqui, outra ali, não dava para fazer as duas, botava uma equipe, só supervisionava. Então, eu ganhava muito dinheiro. Sexta, sábado e domingo, eu ganhava mais dinheiro do que quase o mês todo. E o nosso salário, você sabe disso, parte dele ficava com Furriel, principalmente quando se EV, efetivo variável, e a outra segunda parte ia para a cantina, porque a comida é muito ruim, aquela carne de monstro. Era doideira aí. Então, o que acontecia? Granada. O suco não tinha sabor, era de cor. Tu escolheu, olha, o suco hoje é verde com sabor suco de boina. Suco de boina. Então, o que acontece? Quando isso aconteceu, ele falou, não, vamos fazer, está surgindo uma oportunidade, nós vamos mandar uma galera, e daqui do GA tem 4 vagas, e numa das 4 vagas, eu vou mandar você. Eu falei, tranquilo. A gente sempre se relacionou bem, eu sempre gostei de estar ali junto, fazendo tudo, ser proativo, porque hoje essa galera não tem proatividade. Ela vê um problema, ela corre do problema, eu vi o problema, eu ia para resolver. Bom. Então, sempre era lembrado como o cara que resolvia o problema. Então, qualquer coisa, assumi um monte de BO, mas também quando tinha a boca boa, eu era sempre indicado. Eu cheguei em casa com toda a papelada, falei para minha Rosa Maria, que nós não éramos casados ainda, né, Selminha?
A culpa é sua. Eu falei aqui, filho, ó, eu tenho que me apresentar na unidade lá. Ela falou, tudo bem, sem problema nenhum. Você pode arrumar outra noiva para casar? Aí, E foi a melhor coisa que me aconteceu. escolhas, né? Escolha. Eu escolhi, depois pedi artigo e fui tocar a minha vida. E aí foi essa transição de sair, tocar minha empresa, empreender, fazer alguma coisa, porque eu não fiquei limitado àquele ambiente. Se você se limita ali, quando chega o teu período de ir embora, cara, você fica perdido, você não sabe o que fazer. Aí o cara entra em depressão, o cara fica vagando. Eu vi muitos podcasts aqui, os caras falando, cara, eu levei 1 ano para poder me centrar de novo. Então, essa galera que está saindo agora precisa desse apoio. E nós estamos aqui justamente para fazer isso. Excelente. Trabalhar essa questão da inteligência emocional dessa galera. Aqui, a vida não é só o EB. Não. E a vida não termina quando acaba o seu tempo, seja lá de 8 anos, agora são 8 anos, não tem a possibilidade mais. Né? Depois de 8 anos, mas nesses 8 anos você tem que se preparar, empreender, estudar, fazer alguma coisa, porque existe vida, você só precisa se preparar para isso. Esse estado de consciência é muito importante, né? De o cara saber, de entender. Entender. E você, como você já tinha essa mentalidade empreendedora antes, porque você já empreendia com 15 anos de idade. Eu não tive opção, né, na verdade. Né? E tinha que trabalhar. Porque meu pai, a gente tinha uma vida muito tranquila, mas meu pai sofreu um derrame e ele ficou paralisado. O lado direito dele todo paralisado. E a nossa qualidade de vida caiu. E para a qualidade de vida continuar a que era, eu precisei trabalhar aos 15 anos de idade. E aí, meu querido, aquele que é guerreiro vai dar o jeito de fazer o que tem que ser feito. Por isso que eu deixei de ser adolescente aos 15 anos de idade. Porque adolescente faz o que quer e homem faz o que é preciso. Bom. Então fiz o que era preciso para manter o equilíbrio das contas em casa, para a gente ter uma vida digna, e comecei a trabalhar. Fui para de peão, era o que tinha. Só que com 6 meses eu aprendi uma profissão. Com 1 ano eu estava trabalhando e ganhando igual um profissional. Com 2 anos eu já estava montando equipezinha, porque, cara, aquela visão. Eu já vim com essa visão da necessidade. Se você tem uma necessidade, você precisa buscar os meios para que você sane aquilo. Você não pode ficar parado olhando para a adversidade e falar, o que eu vou fazer agora? Meu querido, mete a cara. Faz alguma coisa. Então, eu estava empreendendo. Quando eu entrei, a mística me chamou muito, a vivências, as operações, tudo aquilo, mas eu não fui seduzido pelo ambiente na expectativa de ficar e me tornar um QE. Eu não fui seduzido por isso. E muitos foram seduzidos, não conseguiram, acharam que iriam ficar, que iam conseguir. Ficam fazendo... Protelando. E cada ano que passa é 1 ano a menos para você conquistar. Então você não pode deixar passar as oportunidades, você tem que pegar tudo. Ela não volta mais, né? Não volta mais. Meu pai dizia que a oportunidade é um cavalo selado que passa pela sua vida uma vez. Se você não subir nele, meu irmão, você corre o risco de perder o bonde. Você pode conseguir, vai conseguir, mas vai atrapalhar. E como que a gente pode falar para esse cara que ele pode mais, né? Exemplo, nós fizemos um vídeo até esses dias que tem uma situação que aconteceu, onde o RH fez uma comparação dizendo que o camarada que serviu as Forças Armadas, ele não tinha diferença nenhuma daquele que não serviu. E eu acredito que o cara que serviu as Forças Armadas tem atributos que o cara que não serviu não tem. Sim. Exemplo, é diferente para o empresário contratar um ex-militar que tem essas características de veterano mesmo, que eu falo assim, não o cara que é desleixado, mas um veterano... Não um mocorongo. Não um mocorongo. Não um moito. Mas o cara ativo. Isso. Você como empresário hoje, você olha para isso e diz, cara, existe uma diferença muito forte. Cara, na verdade, eu prefiro alguém que tenha tido essa vivência. Por quê? Mesmo com tudo isso, eu fui para o EB, mesmo sendo empresário, microempreendedor, empresário não, né? Um microempreendedor, empreendendo. Mas eu fui com muitas coisas ainda, com muitos vícios de um adolescente, de um jovem. Eu fui para as Forças Armadas. Chegando lá, a disciplina vai te moldar. Sim. Você, quando entra aquela galera ali totalmente desconexa com o regime, com o padrão, com aquilo que tem a expectativa que o comando tem de você. Você não sabe fazer rojonida, você não sabe o que é um armamento. Pô, cara, depois de 6 meses ali, você está montando fuzil e desmontando o 1º, 2º escalão, pegando pistola com venda, desmontando.
Querido, a gente faz isso. Não sei se as outras forças ou os pé pretos não sabem fazer. Mas a gente sabe fazer. Então, com venda, montando... Isso era o nosso dia a dia. Era atividade, né? Era atividade. Então, o cara tem uma disciplina. E essa disciplina, ele leva para o resto da vida. É o que eu trago para o resto da minha vida, a disciplina que eu tenho lá. Para você ter uma ideia. Eu já visitei 16 países. Já fui a 16 países. E de todos os países que eu visitei, onde o militarismo é muito levado a sério, mais levado a sério, em Israel. Eu fui a Israel já 13 vezes. Estou indo a 12 vezes. Deus quiser, ano que vem a gente vai lá. Eu estou indo agora. Vai comigo. Eu faço caravana para Israel. Então vamos embora. Me contacta aí que eu tenho uma condição legal para você. Bora para Israel. Tem medo de ir para Israel com a situação que está acontecendo lá? Eu vou agora. Eu vou dia 16 de novembro, estou indo com a minha caravana. Tem uma malinha para frente. Né? 16 de novembro eu estou indo agora com a caravana para Israel. Cara, quando você chega em Israel, por quê? Todo mundo em Israel tem serviço obrigatório. Tem mulheres andando de arma lá. As mulheres, 2 anos, e os homens, 3 anos. Aí você vai sentar com qualquer... Todo mundo em Israel é veterano, filho. O único que é livre de servir é o judeu ortodoxo, que ele vive só para estudar a Torá, aqueles caras todos de preto e tal, e mesmo assim eles servem na inteligência ou no burocrático. Mas toda mulher e todo homem é um reservista com experiência militar. E você o que faz? Você paga a arma para uma mulher no serviço. Ela acaba ali, ela não entrega a arma na sala da arma. Ela vai com o seu fuzil para o McDonald's. Você vai sentar no McDonald's, na Pizza Hut, a mulher está com um fuzil de shortinho e tal, de camiseta, com o seu fuzil aqui, ó, e comendo no shopping com o fuzil, porque eles estão preparados 24 horas para a guerra. Quando a sirene tocar, o cara só pega o armamento e parte direto, do jeito que ele está, para o combate, para o confronto. Então, eles amam o país, eles têm um laço de integração com o país tremendo. Eu cheguei em Israel, minha medalha estava por aqui, não sei onde está agora. Eu cheguei em Israel e eu queria tirar uma foto com os paraquedistas. Eu vi os paraquedistas, eu falei, vou tirar uma foto com os paraquedistas. Quando eu cheguei, e os caras fizeram aquele desdenhozinho, né? Porque os caras são elites, né? E aí eu peguei, tirei a medalha, estava aqui assim, eu tirei a medalha, falei para ele, Airborne. Aí os caras que queriam tirar foto com a gente, aí muda a história. Por quê? É um conceito que eles têm com quem é militar tremendo. Eles acham que é qualquer turista. Isso não faz muito... Mas quando sabe que você é militar, você tem desconto em alguns lugares, as portas se abrem, você tem um respeito da comunidade porque você lutou para o seu país. Então eu vejo que todo o garoto de Israel que passa, e a menina que passa por ali, ele vai defender a pátria. Você sabia que a maioria dos soldados que se alistam são voluntários em Israel, eles são voluntários para ir para a fronte de batalha e não para trabalhar no administrativo? Você tem essa possibilidade? Falta vaga. Porque todo mundo quer. Porque eles vão para a escola, eles aprendem sobre o país, sobre a cultura do país, sobre patriotismo. Aos domingos, domingo lá é como se fosse o nosso sábado. O Shabat eles descansam e no domingo é um dia letivo, é um dia normal. As crianças aos domingos vão visitar os museus para conhecer a história do país, a história de como foi criado, para ter os seus heróis, para conhecer sobre os seus heróis. O Brasil é carente de heróis. Sim. Se você perguntar hoje quem é o herói dessa galera, não estou desmerecendo, mas o cara vai falar que é o Neymar, vai falar que é o Pelé. MC Cabelinho. É real. Eu estou sem advogado, então eu não posso falar muita coisa. Mas é real, cara. Nós somos carentes de herói. Caraca, mano, Hoje, se você falar, um grande herói foi Ayrton Senna. Cara, Ayrton Senna, ele foi um excelente corredor. Mas nós somos carentes de herói. Agora, você vive numa nação e que fala só, aqui é onde habitou Davi. Aqui onde Davi, quem é? É o herói Davi, o herói Gideão, o herói isso, o herói... Então eles são cercados de heróis e eles querem reproduzir isso, a defesa. Eles estão dispostos a lutar.
E o Brasil tem perdido muito isso. Hoje o militar é totalmente desrespeitado na sua essência dentro do nosso país. E hoje, na atual conjuntura, não vou dizer no atual governo, porque eu estou sem advogado, mas na atual conjuntura, nós estamos sendo muito desrespeitados, porque nos falta justamente esse espelhamento dessa questão do herói dessa questão da exemplo, consciência, né? Consciência. E o que a gente precisa fazer? Deixar um legado para a próxima geração. Acho que esse é o nosso desafio, Vinícius. Deixar um legado para a próxima geração. E como é que a gente deixa um legado para a próxima geração? Mudando a mentalidade, transicionando. A vibração dessa galera, né? Quando eu digo vibração, não é a vibração paraquedista, mas no eu digo espírito, né? no espírito. Essa frequência, vamos trocar a palavra vibração por frequência. A frequência dessa galera está muito dissoante. O que a frequência não está captando a essência. Está em outra coisa, né? Está em outra coisa. E muitas dessas coisas são as coisas promíscuas, são as coisas vazias. Vazias, vulgares. A questão da internet, essa questão de MC, essa questão de coisas, cara, coisa das coisas. Não literalmente coisas baseadas na cultura, a patriotismo, coisas, a educação. Cara, o jovem não quer estudar. Não quer estudar. Acha que a facilidade é mais fácil perguntar para a internet aqui do que buscar. Antigamente, quando a gente queria pegar o significado de alguma palavra que a gente não sabia, a gente ia onde? O Aurélio, mano. O Aurélio ia pro dicionário. Todo mundo tinha um dicionário. Hoje não, agora o cara clica aqui, é isso aqui. E quer explicar sobre isso, como ele soubesse agora. Hello, Siri, qual é o significado de vibração? Aí ela vai responder. Vir significa encaminhar, se ou ser transportado. Algo. Mas é isso aí. Mas é isso aí, o cara vai querer saber. Aí ele quer ensinar agora. Agora ele vai ensinar porque a Siri falou para ele. Vibração significa isso? Porque... Isso. Então, quer dizer, não é a teoria, né? Que sentou lá o Capitão Nascimento, estratégia do grego, estratégia. Não é isso, meu. Quando tu vai pro pau, é que tu vai ver a aplicação da estratégia. E a gente está vivendo essa geração que está tendo os seus heróis e está tendo os mentores. Quem te influencia, né? Eu falo muito isso para minha galera lá, que quem você segue determina muito quem você é. Porque você tem conexões com quem você segue. Se olhar o teu Facebook, o teu Instagram, o teu Twitter e ver quem você segue, vai dar para definir quem é você, porque você se espelha mesmo não querendo, ele tem alguma coisa que se conecta contigo. Então nós estamos vivendo essa... Isso é muito real. Eu costumo falar o seguinte, Eduardo, eu vejo que é uma geração mais experiente, mais antiga, né, do militarismo, vivenciou uma época diferente. Sim. Né, pra gente comparar hoje. Não é que, o cara ele era mais rústico, não é que ele era mais inteligente, não é que ele mais... Ele não tinha acesso a algumas coisas que tá deixando a galera um pouco perdida. Vamos dar exemplo aqui do celular. Sim. Então era diferente. Então a gente vê... Claro que tem um cara de 90, o cara de 70, 80... Que ficou aprisionado né? naquela Mas geografia... eu consigo identificar homens, né, que foram dessa geração, que são caras que são exemplares. Consigo identificar alguns. Sim. E eu tenho falado muito, às vezes conversando com o coronel, eu venho falando muito que só vamos conseguir mudar a mentalidade desses jovens que estão adentrando as Forças Armadas através da educação. Esse é o único caminho. A educação verdadeira, não a preiana. Não é ensinada no colégio, né? Aquela que é básica, não. Mas é sobre mentalidade, crescimento. Só que isso tem que vir de cima, como disciplina. Como exemplo, eu costumo dizer aqui sempre que o camarada ele tem 1 ano de serviço obrigatório, para quem está no serviço obrigatório. Na brigada já é diferente, que é voluntário. 6 meses é a formação do cara. Sim. É pau na moleira, como a gente fala assim. Irmão, sem massagem, é flexão, é as atividades, é aprender. Depois de 6 meses, tem que ser imposto mesmo, tem que colocar como... você tem que fazer, que é fazer um curso de qualificação, fazer uma faculdade. Exato. E sabe o que eu vejo? Não tem essa preocupação. Por que você vai tirar... O cara bonzão é aquele que quebra muro. É o cara bom, PO. Do PO tá bom. Exato. Aí quando eu fui... Pra lá a galera falou, não, a galera do PO, eu falei, cara, eu trabalho em obra já desde os 15 anos de idade. Eu não vim pra cá pra trabalhar em obra. Não que seja ruim, mas... Eu quero aprender outra coisa. Eu quero me qualificar em outra coisa. Então, fui no setor de comunicações, e fui para aprender a mexer com rádio, e fui aprender mais um monte de coisa. Eu aproveitei cada minuto que eu estive no EB, eu suguei tudo que eles poderiam me dar.
a nível de capacidade de armamento, né, das instruções. A gente tinha que operar num determinado lugar, eu estudava tudo sobre aquele lugar, sobre a geografia, sobre o relevo, né, se tinha umidade. Então, isso foi aculturando você. Mas se você fizer só o básico, cara, você não desenvolve. E essa geração acostumou a fazer só o básico. Se um problema estiver na frente dela e ela não conseguir resolver, ela desiste, ela não busca outros meios. A gente estava aqui, deu uma panezinha, então se buscou um meio para resolver aquela pane, para safar daquilo. Por quê? Você precisa. E essa geração, ela é muito ponderadora também. Muito ponderadora. Tu vê com os próprios pais, com cara? os próprios pais. Pô, falando com a mãe, com o pai, como se fosse falando com um amigo. Pondera. E se você quer acessar algo, você tem que estar muito mais disposto a ouvir do que falar. Em toda mesa que você sentar e você sempre for o mais inteligente dessa mesa, você não volte a sentar nessa mesa porque você está no lugar errado, você não vai evoluir, você vai chegar num nível que você vai distribuir. É aqui que eu aprendo com você, que eu aprendo com ele, que eu aprendo... Então, eu tenho que estar em uma mesa que há diversidades de conhecimento, de sabedorias múltiplas, e eu entender que eu não sei tudo. Mas essa geração sabe tudo, cara. Cara. Vai falar para um filho adolescente, fala, eu já sei. Eu falei, não sabe. Eu falo isso muito lá. Se você soubesse, você era meu pai, eu era teu filho. Então não sabe, não. Senta aí, aprende com o papai, aprende com o titio, porque é assim que funciona. E é realmente... E eles acham que sabe pela internet. Eles acham que sabe porque... Eu prego lá, a galera lá da igreja, beijão lá para o Ministério Kadosh, eu uso muito essa frase, me respeita que eu me formei sem Google. Na minha época não tinha isso, né? Não tinha internet, pô. Eu sou da época quando eu falo que eu sou da época do exército do EB analógico, não tinha internet, não tinha computador. A sargenteação, né, do PC, do sargento Paulo César, padrãozaço, né, se tornou amigo depois. Não tinha. E eu, como sabia datilografar, quem sabe datilografar? Eu. Então, tu vai vir para cá. Eu venho para cá. Habilidade. Então, querido, se era para estar ralando lá, eu estava datilografando aqui porque eu me especializei antes. Eu datilografava. Isso é uma característica importante. Sabe fazer escala? Sei fazer escala. Eu fazia escala e acidentalmente, dificilmente tirava uma vermelha, porque eu estava montando a escala. Pô, tu era o cara da escala. O cara da escala não pode escalar. Tá fora do regulamento. Tá fora do regulamento isso. Como é que o cara da escala vai se escalar? Aquela canção disso. Para de vacilação, você diz que faz, acontece. Quero ver saltar armado equipado do Hércules. Como é que é? É tipo essa. Para de vacilação, você diz que faz, acontece. Quero ver se qualificar, tá pronto no mercado de trabalho. Já muda ela rápido, né? Porque é exatamente isso. Então, a proatividade. Hoje nós perdemos a proatividade. Se você pagar uma missão hoje para a grande maioria dos jovens, queridos, e ele não conseguir desembocar aquela missão, ele não procura outro jeito para desembocar. E a gente é da máxima. A frase que você ouve no filme Tropa de Elite, deixa eu te falar, foram todas clonadas da Brigada de Infantaria Paraquedista. Sim ou não? Sim. É bem raiz de lá. É raiz. Então, missão dada, missão cumprida, a autoria é da Brigada. Ó, o camarada, um sargento antigão, me pagou uma missão. Falou o seguinte, guerreiro, vá buscar a chave da Zélia para mim, me entrega a missão pronta. Eu tô buscando ela até hoje. Porque a chave da Zélia, né? A chave da Zélia. Tinha muito disso, né? Tinha muito disso, né? Muito disso. Quando eu falo, quando o camarada entender que a missão ela é dada e, de fato, ela tem que ser cumprida, como a gente fazia, soltar do avião. Meu irmão, tu ia soltar. Aonde é o lançamento? Tu nem sabia. Onde tu vai aterrar? Tu nem sabia. Itaguaí? É aqui no Jericinó? Resende, aqueles cupinzeiros, meu Deus, aquela uma desgraça. Tu embarcava lá nos Afonso. No Afonso e ia pra missão mesmo, sem saber o que era. Ia pro Rio Grande do Sul, chegava lá, saltava, não sabia onde ia cair, né? E cumpria essa missão. E outro detalhe, a gente costuma dizer outro treinamento duro, combate fácil, né? E o pior de tudo é quando você está armado, equipado, todo preparado. Com a mag, então. Para você saltar, aí você sai 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de avião, falou, não vai chegar. Daqui a pouco, o teu comandante, MS, vai fala, guerreiros, tem uma novidade para os senhores. E a gente todo naquela... A munição não é de festim, o inimigo é real, em 5 minutos estamos soltando.
Quando chega... E aí, se você não tem habilidade para desenvolver no campo? E aí? É isso. Aí vem a luz verde, afinal pro Luz verde, lançamento. não dá para segurar na porta. Porque se você travar na porta, tu joga todo mundo no jangal. Bah. Tu tem que ir, meu irmão, tu tem que ir. Não tem para onde correr. Como você foi para o Haiti, né? Sim. Tua missão no Haiti. Então, 1/3 do que aconteceu no Haiti não pode ser contado. Não pode ser contado. Agora, tu imagina, sem essa capacidade de desenvolver, quantos problemas vocês tiveram que safar na hora. Primeiro é a linguagem, né? Tu já tá indo para outro ambiente de outra pô. língua. É diferente. Aí tu tem que safar. Tu tá numa situação, tem que safar naquilo ali, porque não foi aquilo que você planejou, projetou. O treinamento, né? Do treinamento. Então, a galera precisa estar pronta para resolver problemas. Qualquer Se você coisa. quer ser militar, a galerinha aí que está querendo fazer ESA por causa do salário, se é só por causa do salário, procura um concursozinho para você trabalhar de segunda a sexta, se essa não é a tua vocação. Porque você vai lá, você vai ter que estar sob pressão, você vai ter que trabalhar mediante a um caos, às vezes, instaurado. Vai lá para a fronteira. Às vezes sem a condição necessária para você operar, e você precisa operar, dar o pronto em 100%. Isso é o... Porque ninguém aceita, nenhum comandante aceita 50% da missão. Você tem que dar o pronto 100%. Então isso vai gerar em você um estresse que, se você não tiver essa vocação, é desnecessário. Kevin, seja bem-vindo a ombrear com a gente, a ostentar o brevet, a boina e o boot, mas vem sabendo que aqui no Instagram não. Pensou que era fácil que ele é no Instagram, não é assim, Davi? Ó, isso é militarismo. Você acredita que o militarismo, ele é vocação? O cara tem que ter vocação, senão ele não se adapta. Não, tem que, a princípio, a vocação. Eu tenho notícias, Vinícius, de quem foi muito bem colocado, não vou dar colocação, nome e gênero para poder, que eu estou sem advogado, né, que foi muito bem colocado no último concurso agora da SpaceX. Pediu para sair agora, mês passado. Primeiro lugar. Nas cabeças ali. Não vou falar que é o primeiro, o segundo, porque aí vão descobrir que é. Mas nos primeiros ali na cabeça, pediu para sair. Por quê? Quando chega lá, não é aquilo que pintou, não é aquilo que o cara do cursinho falou. Chega lá, você vai ter que resolver problema, você vai ter que lidar com várias situações, você vai ter que liderar. E eu vou te falar algo muito claro, nem todo mundo nasceu para ser líder. Exatamente. E se ele não nasceu para ser líder, ele vai comandar uma farândula. Querido, isso está uma farândula, já ouviu muito isso? Isso está uma farândula. Seu líder de bosta. Isso está uma farândula. Líder de ovelha, né? Exato. Então, tem que ter essa vocação. Mas, olha só, e o Capitão de Moraes, ele usava uma frase, que deve ter tirado de algum lugar, porque eu já ouvi outras pessoas falando que a sorte favorece o elemento preparado. Se você quer o militarismo, se prepare para ele. Se prepare. E tenha isso como uma determinação. A Bíblia diz em Jó, determinando tu algum negócio, ser-te-ás firme e a luz brilhará para ti. Então, se você quer, tenha foco, porque não é para frouxo, não. Excelente. Vamos entrar aqui agora no assunto que tem que... Fala de forte, de frouxo. A oração do paraquedista. Eu quero saber de um apóstolo sobre essa oração. Você está acostumado a fazer oração na igreja, orar pelas pessoas. E a oração do paraquedista, meu irmão? Tu faz ela ainda? Dai-me, Senhor, meu Deus, o que vou... Deixa eu te falar um negócio aqui, rapidinho. Eu sei que vão me bater e te bater também. Eu renunciei a essa oração, fiz muito essa oração, mas um dia eu renunciei a essa oração. Falou, Senhor, eu não quero mais isso. Dai-me aquilo que ninguém quer, aquilo que os outros recusam. Quero a dor, a inquietação, a angústia e a tormenta. Dai-me isso, meu Deus. Como essa será a minha parte para sempre, porque nem sempre eu terei a coragem de vou-la pedir. Pelo amor de Deus, né? Aí você não sabe porque nada dá certo na tua vida. Tu tá aí, ó, todo emaranhado, a cabeça, um caos, finança. Tu pediu desgraça para tua vida, que essa seria a tua parte para sempre. Te aconselho, PQD, abre mão, fica com tudo, mas a oração do paraquedista... Rapaz, é forte isso. Abre mão dessa oração, essa oração complicada, filho. Comprometedora. A gente vai fazer uma guerra com isso aí. Vamos começar a bater daqui a pouco. A gente tá...
Eu não tô nem aí, eu abri mão. Se você quiser ficar com a dor e a tormenta, fica com a dor e a tormenta, a inquietação, e essa é a sua parte para sempre. Não. Eu quero a boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A dor e a tormenta fica para quem quiser. Gostei dessa tradução aí, gostei dessa informação. E a palavra tem poder, né? Claro, porque o universo foi criado pela palavra, segundo o que nós entendemos, né? Pelo um som, pelo que nós falamos, por uma frequência. Mesmo que você não seja criacionista, né? Que é o que a gente entende, que eu sou criacionista, mas que você seja um ser que trabalha pela evolução de Darwin, diz que o mundo criou pelo Big Bang, uma explosão. Uma explosão é o quê? Um som é o quê? Vibração. É uma frequência. Sim. Emitiu uma frequência e essa frequência é criadora. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na língua, na palavra. Mas ele fala, ele declara, né? Declara isso. Então, o Jó... Você conhece a história de Jó, né? Conheço. Então, Jó teve uma desgraça que veio toda sobre a vida dele e em determinado momento ele diz assim, o mal que eu temia me sobreveio. Quer dizer, ele liberou tanto esse medo, essa questão, que ele acabou atraindo. Acreditou nisso. Porque a palavra é magnética ou repelente. Você pode usar a palavra como algo magnético, para que você possa atrair, ou para que você possa repelir. Se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Se você acredita que não vai dar também. Tudo começa aqui, cara. Começa na mente. Começa na mente. Então, o mundo foi criado através do evolucionismo por uma vibração, por um som, por uma frequência. E pelo criacionismo, e disse Deus, haja luz. E aí a luz teve que dar o jeito dela de aparecer. Tudo é declarado. Tudo é declarado. Tudo é declarado. Então, a outra palavra que Paulo diz, ele diz, eu criei. Assim como ele fez com Lázaro, né? E por isso eu falei, sai. Porque tem gente que está em amarras que só uma palavra. Olha só, o centurião. Agora a gente está misturando, né? Mas tá ficando legal, né? O centurião, o centurião romano, o cara comandava 100 soldados. A gente está falando de soldados, né? O cara comandava 100 soldados, né? Uma turma de 100 soldados romanos. E ele tinha alguém que era muito parceiro dele, um amigo, um servo dele, mas que foi criado como um filho. Alguns estudiosos sábios dizem que até era um filho bastardo. E esse menino adoece, esse rapaz adoece e fica muito enfermo. E ele, centurião na Galileia, que quando você for a Israel, vá comigo, que eu vou te levar nesses lugares. Aí ele chega Jesus está na Galileia e trabalhando lá na cura da filha de Jairo e tal. E esse centurião fala com ele, Senhor, meu servo está terrivelmente doente. Aí ele falou, não, espera aí, estou só acabando aqui, já vou ter... Não. Eu sou um homem que conhece a autoridade. Olha só o conhecimento do cara. Eu tenho soldados ao meu comando, eu digo para um vai, ele vai, eu digo para o outro vem, ele vem. Basta uma palavra sua e o meu servo ficará curado. Aí. Ele falou, eu não preciso nem que o senhor vá lá em casa. Se o senhor liberar a palavra aqui, a cura chega na minha casa. Olha o poder da palavra realizando alguma coisa. Então... com muito carinho, só analisa tudo essa oração direitinho e vê se você quer isso mesmo para a sua vida, ou você fez isso como eu fiz e repeti várias vezes, debaixo de uma forte emoção, de um senso comum, e declarei pedindo essas desgraças todas sobre a minha vida. E um dia eu decidi abrir mão disso, falar, eu quero tudo, menos isso aí. Cara, forte, hein? Pegou, Novinho? Vai fazer a oração do paraquedista, Novinho? Já renunciou. Não quer mais. Com essa explicação aí, não vi aí. É forte, hein? Na verdade, todas essas orações, né, operacionais, elas são meio que... Sim. Né, que envolvem algumas muita Charlie Mike também, né? Eu tive que renunciar algumas. Tive que renunciar. Maldito cão de guerra, você... repetir as três, a tradução das três boas. A vontade de Deus... A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. E é essa que eu quero para a minha vida. Eu não quero a dor e a tormenta, não quero a inquietação, a insegurança, e ter certeza que essa será a minha parte para sempre e por toda a vida. Você se condena a estar debaixo de uma palavra que gerou encantamento, porque palavras geram encantamentos e elas... posso falar? Pode. Elas geram feitiços que bloqueiam de uma mentalidade nova entrar.
E é assim, né? As pessoas às vezes não conseguem entender isso, né? Não sabem disso. Eu vou falar rapidamente sobre feitiço. Fica à vontade. Teve uma notícia, você dá um Google aí, de um cara que ficou preso 26 anos, um argeliano. Ele foi sequestrado e ele ficou preso durante 26 anos, para resumir bastante a história. Depois de 26 anos, houve uma denúncia. A irmã estava brigando com o irmão por causa de herança e denunciou que o irmão mantinha um cara no cativeiro. E a polícia foi lá, estourou o cativeiro e pegou o cara. Só que o cara estava a 200 metros da casa dele, que ele foi sequestrado quando adolescente. 200 metros, que ele deu um tiro rápido. E ele falou que por várias vezes ele viu a mãe e o pai passar em frente ao porão que ele ficava. Aí perguntaram para ele, está na BBC, tá? Essa reportagem está na BBC, uma reportagem séria. Por que você não gritava? Porque o meu captor falou para mim que eu estava debaixo de um feitiço e não adiantava gritar que ninguém ia ouvir. Na verdade, o feitiço foi a palavra que ele lançou, gerou um bloqueio na mente dele. A partir desse ponto, ele acreditou que ele estava enfeitiçado e foi enfeitiçado pela palavra. A palavra tem o poder de neutralizar e perpetuar cativeiro na sua vida. Então, saia desse cativeiro, libere palavras de vitória, de conquista, vai para cima, filho. Assim como tem uma história que contam, onde o camarada deita numa maca, né, e bota uma bolsa de sangue debaixo da cadeira. Sim, é real. Real a experiência. E fala que quando ia acabar o sangue ele ia morrer. E era só um barulhinho de água caindo dentro do balde. Não, o sangue não era dele, era da bolsa de sangue. Era uma bolsa com um líquido. Ele foi sentindo todos os sintomas. Foi sentindo sintomas, quando foi ver, ele morreu. Né? E o sangue não era dele. Não era dele. A mente. Assim como tem a mulher que a barriga cresce. Sim, a psicológica, a gravidez psicológica, né? E outra coisa também, a gente. Eu tenho um amigo, um PQD. Acho que ele é de 9-1. Ele, depois que saiu, ele começou a não dar certo em nenhuma área da vida e começou a ficar muito deprimido e tal, aquela coisa toda. E não funcionava, conseguia subempregos e não conseguia se adaptar. Ele queria trazer esse excesso de vibração, que às vezes a gente quebra um negocinho por excesso de vibração. Ele era esse cara. E tudo isso aí, sabe o que aconteceu? Ele somatizou a doença, virou uma doença psicossomática. E ele passou a ter câncer por emoção não tratada. E gera a doença. Gera a doença. Assim como o perdão, né? A liberação assim como a não liberação do perdão, né? Trava. Apodrece os ossos, diz, né? E aí a gente volta para a palavra, que tudo acaba na palavra, diz em Provérbios que um coração alegre aformoseia o rosto. Você fica até mais bonito quando está alegre. Mas a tristeza é como câncer nos ossos. Olha só. Então já se fala sobre isso. Eu tive uma experiência assim uma vez, cara, sobre essa questão de palavra. Eu estava em casa, né? Aí uma amiga da minha irmã estava na minha casa uma vez, na casa onde a gente morava junto. Aí ela me viu, passou o tempo, depois passou-se um tempo, ela ligou para minha irmã, que estava passando por um momento muito difícil, um câncer. E Deus falou com ela fala que Deus falou com ela que queria que eu orasse por ela de onde eu estivesse. Queria que eu orasse por ela. Então, na mesma hora que minha irmã me ligou, eu recebi a mensagem. Sim. E eu fui pro quarto da minha esposa, na época eu era noivo, eu fechei a porta, eu fiquei eu e Deus ali. Por que essa menina ligou para minha irmã para me orar? Eu fui orar, eu orei. Eu peguei a Bíblia e na Bíblia estava falando sobre a maldição, estava falando sobre palavras. Eu não lembro qual foi a palavra exata nesse momento, mas eu lembro que trouxe uma palavra que me trouxe uma visão. E que o Espírito Santo me revelou. E eu falei para a Érica, foi lançada alguma palavra em cima dessa menina que fez com que ela esteja nesse momento. E a gente na oração a gente conseguiu Cristo quebrou essa hora, quebrou. Sim. Aí na hora que minha irmã ligou para ela para avisar ela falou assim: confirma. A minha mãe lançou, quando ela era pequena, uma palavra de maldição. Eu fiquei arrepiado na hora, eu falei, cara, Deus. E aí sabe o que acontece? Essas palavras, para você ver, como eu falo, essas palavras viram feitiços. Feitiço. Literalmente, porque ela gera um bloqueio para que você não seja acessado pelo aquilo que é teu de direito, assim que é teu por destino, não chega até você. Como uma mãe que chega para um filho e diz, você é um idiota. Isso. Você é um imbecil. Você é burro. E às vezes você fala, pô, você é inteligente. Não sou não. Porque a mãe liberou essa palavra. E tem poder, né? E tem poder, gerou um bloqueio, ela está enfeitiçada, está com um encantamento. Então, esse encantamento é quebrado como? Com outra palavra, com outro decreto. Então, o decreto, ele é revogado quando um outro decreto é lançado revogando aquele. Então, sobre toda palavra de maldição, a gente recolhe essa palavra e libera uma palavra de bênção, uma sentença de bênção. Porque nós somos a palavra aqui em hebraico, está escrito aqui, abençoarei, daqui para cá, abençoarei os que te abençoarem. Então, a sentença, quando você abençoa, Deus abençoa.
é uma via de mão dupla. É uma troca. É o que a gente né? tem falado nesse livro, falar um pouquinho aqui, Claro. sobre a chave da honra. Então, a chave da honra, a honra também é uma via de mão dupla. Quando você honra, essa honra não fica parada. Ela bate lá, ela retorna para você. É como som, né? É, como um som. É uma via de mão dupla. Então, todo aquilo que você lança vai retornar. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Bom, você, às vezes, não escolhe a sua semeadura, mas a colheita pelaquela semeadura, ela é obrigatória. Então, e depende muito de você, né? Depende muito de você. Eu costumo fazer uma oração em casa com a minha filha, sempre quando eu vou. Ontem mesmo eu fui deitar, botei ela na cama, eu sempre boto a mão na cabeça dela e falo o seguinte: Senhor, blinda essa mente através dos sonhos também, né? Para que ela receba aquilo que vem do Senhor. Sim. Né? Eu vejo quanto isso é forte, né, numa criação. Até eu falo sobre isso, que é o seguinte: eu não conhecia a Bíblia. Eu conheci a Bíblia com 18 anos de idade, foi a minha primeira Bíblia que eu ganhei, que está até hoje ali, que foi essa camuflada aí. Ainda no padrão, no padrão. Eu ganhei quando entrei no quartel. Né? Eu entrei no quartel, a tia minha falou assim: leva essa Bíblia contigo. Só que eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia onde era Salmos, o que era, eu não sabia nada. A minha mãe ela era espírita, meu pai era católico, que não vai para a igreja, né? Aquelas coisas. Católico não praticante. Como nós temos hoje evangélicos não praticantes. Isso. Eu não tive costume. Não eu não tinha o costume de orar, eu não tinha o costume de ler. Então aí eu fiquei nessa dependência quando entrei no quartel, até que um dia eu aceito Jesus como o Senhor Salvador da minha vida. Até que eu começo a estudar sobre a palavra. Mas depois de um tempo. Né? E aí você entra naquela questão de ambiente. Né? Mesmo que você conhece, você tem aqueles laços, né, do passado, aquela dificuldade. A gente soma de tudo isso. Né? Lá na frente a conta fecha, tu vai carregando tudo aquilo ali. E hoje eu dentro da igreja, né, dentro do ministério, eu vejo a minha filha respondendo as coisas, explicando as coisas de Deus com 9 anos de idade. Ela fala sobre Davi, eu fico assim, cara, que se eu tivesse aprendido isso antes. É a forma que forma, né, cara? É exatamente isso aí. E hoje essa galera, como você disse, a gente não teve, Vinícius, um mentoreado em quase área nenhuma da nossa vida. Né? Eu escolhi a vida militar para começar porque era um sonho do meu pai e era o filho caçula, eu queria dar esse orgulho para ele. Mas a gente não foi mentoreado. Não tivemos mentoreado na nossa carreira. A gente não foi mentoreado para escolher uns nichos profissionais. As amizades, né? As amizades, nós não tínhamos acesso, porque eu sou da Baixada Fluminense, né? A Baixada é cruel e os sinistros são de Bel. Eu sou de Belford Roxo. Então, eu sou da Baixada Fluminense, nós não tínhamos muitas escolas públicas, eram poucas escolas públicas com segundo grau, aquela coisa toda. Uma vida muito difícil para você romper. Mas hoje, essa galera, ela tem mentores, os pais que avançaram muito mais do que seus pais, que têm a capacidade de instruir, têm a capacidade de investir, porque hoje eu tenho condição de investir, meus filhos são formados, todos os dois. Eu estou criando agora mais 2 filhos que Deus nos deu, filhos de coração. Mas eu tive condição de investir, meus filhos têm faculdade, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Então, essa geração não pode perder essa oportunidade de ser mentoreado, ter investimento e ter condições e acesso. A gente precisava ir a pé para a escola. Agora é vale transporte, Uber. É Uber. A pessoa tem uma facilidade. Então, é preciso entender que essa geração ela tem tudo para romper e tudo para dar certo. Mas, contudo, se essa geração não quiser, a gente vai investir na próxima, porque a gente precisa deixar um legado aí para frente. E para ter uma mudança no Brasil, a mudança não vai vindo de político, a gente tem que aprender a votar direito, Sim, ok. Claro. Mas a mudança vai se dar por mentalidade educacional em todos os níveis, não aquela educação de ideologia de escola, mas uma educação proativa que prepare para o futuro. E eu vou falar para vocês, a maioria dos governantes não estão interessados em trazer educação, porque uma vez que a pessoa tem educação, ela não tem mais cabresto. A liberdade. Ela tem a liberdade, ela sabe que ela pode romper, que ela pode vencer e que não há limite. Não coloque teto sobre a sua vida. Né? Não coloque limite pela sua vida. Não almeje um concurso que você vai ganhar. Você PRF, vou ganhar 16 mil, 15 mil. Você vai ficar limitado a 16 a 15 mil, você poderia ganhar muito mais. Eu quero ser PRF. Ok, empreende junto com isso.
né? Diversifica junto com isso, porque quando, biblicamente falando, quando Labão, que era um usurpador de Jacó, ele quis limitar Jacó, a primeira coisa que ele falou, cara, tu prosperou muito aqui, veio para cá tomar conta do meu gado, cresceu muito, isso aqui tem uma qualidade incrível, multipliquei os meus rebanhos. Fala para mim, você me beneficiou muito, trabalhou de graça, 7 anos por uma filha, ele deu uma volta no cara, o cara trabalhou mais 7 anos para casar para ter a outra filha também. Então ele trabalhou 14 anos produzindo para o cara. Quando ele viu que o cara... Ele queria muito, né? Não, falou, pô, o cara virou meu negócio, minha empresa, eu sou um dos maiores produtores aqui e tal. Eu vou prender esse cara. Como ele quis prender esse cara? Ele falou, fala para mim qual é o teu salário. Porque ele sabia que o salário iria limitar Jacó. Jacó falou, não quero salário. Eu quero empreender. Vamos fazer um negócio? Ele falou, que negócio? Todas as vacas, ovelhas, tudo que nascia malhado é meu. Ele falou, pô, negócio da China. Porque isso aí é anomalia, as pintas são anomalias. Ou nasce branca ou nasce preta. Ele falou, binguei. Essa é uma linguagem militar, né? Binguei, ok. Jacó falou, então agora eu vou empreender. Mas ele já fazia alimentação. Aí ele já foi lá, por quê? Falou com Deus, gerou uma estratégia, porque empreendedor tem que ter estratégias, e não só estratégias de negócio, mas estratégias de Deus. Céu, eu dou um curso sobre empreendedorismo profético, sobre empreender dentro dessa área. Ele fala, Deus, o negócio é o seguinte, tu sabe que o cara quer me limitar, o que eu quero? Ele falou, então, risca as varas. Então, naquilo ali, ele multiplicou o rebanho dele de uma forma que o cara queria limitar o salário. Ele falou, assalariado eu estou limitado, empreendendo eu enriqueço. Ele fez ali a estratégia para fazer com que as vacas tivessem E aí as melhores, as mais fortes, as mais veris, as mais saudáveis, isso, mais as saudáveis. produtoras. Aí de raça, né? As de raça eram tudo dele. Tudo dele. Porque ele ousou empreender num ambiente hostil, num ambiente difícil, mas ele ousou empreender. Ele não quis salário, ele quis empreender. E quando ele empreende, ele sai de próspero para rico e depois se torna riquíssimo. Então tem muita gente limitada porque tem dificuldade de entender a mente empreendedora. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que todos essas grandes referências, né, ela tinha essas ousadias e atitudes, né, que fizeram eles serem quem eles foram. Empreender. Assim como Jesus, né? Então é forte o cara entender que é preciso você aprender, não só empreender, porque empreender é vender, né? Para você entender, empreender é vender, é você ter essa inteligência, cara, que você pode muito mais daquilo que você acha que pode. Eu me lembro na época do quartel que eu falava o seguinte, cara, se eu ganhar 5 mil reais eu tô tranquilo. Não, já pensei Caraca, irmão, 5 mil reais eu tô tranquilo. Aí depois quando chega uma maturidade, tu fala assim, o que eu vou fazer com 5 mil reais? Cara, eu fico às vezes pensando... cara, é verdade. Irmão, eu vou ser sincero aqui contigo. Eu fico às vezes pensando, fazendo conta, assim, eu fico assim, como é que a pessoa consegue, irmão? Não, sim. Não. Porque é cruel, cara. Sim. Às vezes eu olho assim, às vezes eu tô indo pra um lugar, eu olho pro ônibus, aquele ônibus cheio, eu fico assim, cara, como é que as pessoas conseguem trabalhar em um lugar longe da sua casa? 3 horas de logística. 3 horas voltando, 6 horas o cara passa às vezes... Agora tu imagina, cara... Para chegar a 1.500, 1.400 reais aí no salário mínimo. Tu imagina, eu morando em Belfor Roxo e trabalhando... com um emprego, com um salário de carteira assinada, num salário mínimo ou 2 salários, na Barra da Tijuca. Aí. E eu tenho aquilo ali? Tenho. Aquilo ali é o teu salário? Mas e aí? Eu preciso empreender por fora, cara. Começa a dar um jeitinho, dá um jeito, faz uma coisa, faz outra. Gera uma mente que vai fazer com que você possa romper, para que você possa viver um diferencial. E tem gente que está buscando estabilidade, né? E estabilidade existe? Quem busca estabilidade não vai alcançar riqueza. Ou você escolhe uma coisa ou outra. Porque a estabilidade te limita. É aquelas 2 coisas que você nunca vai viver, né? Nem a pobreza, nem a riqueza. Né? Fechou 2 portas, você fechou, né? Me dá isso não necessário. Não, você precisa entender o que... Se isso é o que você quer... Se isso é o que você quer, se isso te faz feliz, fique tranquilão. Se essa é a tua... Mas agora, se você almeja algo mais, se você quer algo mais, saiba que esse algo mais está disponível para você. É possível. É possível. Tudo é possível aquele que crê. Então, você precisa acreditar. E você crê? Você crê? Você acredita?
Você tem se relacionado com as pessoas corretas que vão te impulsionar para o crescimento? Você tem lido livros que vai fazer você avançar? Ó, a chave da honra. Já está dedicado isso aí. Ó, isso aqui é... Opa, peguei aqui, já vi que é meu. Aí, Carlão, mais um livro pra gente ler, Carlão. Tem que ler, Carlão, tem que ler. Ó, início, ó, chave para dimensão. Irmão, top demais. Ó, 3 livros, indo pro terceiro, né? Indo pro terceiro. Esse aqui, Chave da Honra, tu já explicou? Esse outro aí? Esse aqui é sobre paternidade. Porra. E como eu falo de paternidade, eu falo de 3 níveis de paternidade nesse livro aqui. Eu falo sobre a paternidade biológica. Nós estamos vivendo uma crescente no nosso país de filhos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A cada ano cresce mais. E vou falar pra você, hein? Estatísticas mostram que muitos jovens entrar nas Forças Armadas não têm a figura paterna. Isso é um conceito muito forte de perder um pouco desse conceito também dessa geração. Por quê? O pai que dá destino. É o pai. Aí vê no sargento, no oficial, a imagem de um pai. Então, vai ser abraçado, né? Vai ser abraçado. E quando faltam pais de destino, alguém assume esse papel. Então, lá na comunidade, eu vejo lá que o outro lado se torna pai dessa galera. Porque há uma carência. Então, se há uma carência, se há uma demanda, vai ter alguém se oferecendo para cobrir aquela demanda, em qualquer área da vida. Então, se falta paternidade, vai ter alguém que vai gerar aqui uma demanda, e uma ciência e uma ocupação. Então, eu falo sobre isso. Algumas pessoas não romperam ainda simplesmente porque está faltando uma figura paterna na vida dele. Ele se torna um adolescente. Você já viu que tem homens que são eternos adolescentes? Sim. Pô, cara, tu viu o caso do cara que, olha só o nível, em lua de mel, ele chegou no aeroporto para embarcar para a Colômbia. Chegou lá, o cartão dele deu para ele um upgrade numa executiva. Eles estavam na comercial. Foi para uma melhor. Mas a mulher não. Aí, o que o cara falou? Falou, minha filha, oportunidade única da minha vida. Eu nunca tive essa oportunidade, eu nunca andei numa classe executiva. Você vai lá e eu vou na classe executiva. Ele chegou lá, querido, acabou o casamento, voltaram divorciados. Uma atitude Por quê? Criança. O que alguém que tem uma paternidade que o pai ensina que a mulher é prioridade? Ou ela vai e eu vou aqui, aí se ele cedesse isso para a mulher, ela fala, não, filho, eu prefiro estar aqui com você, na classe econômica com você. Ele se saía bem, e os dois ali. Então, porque é isso que tem acontecido. Porque homens imaturos, falta de uma paternidade. Então eu falo sobre paternidade, né, que isso influencia em várias áreas, várias atitudes, maridos imaturos que geram filhos imaturos. E eu falo também sobre a paternidade espiritual de ter Deus como pai. E gente que está afligido dentro dessa área, ele vê também Deus como o seu pai, que pode suprir toda essa necessidade, mesmo que o pai de seu pai tenha falhado, Deus nunca vai falhar contigo. Eu falo sobre também uma paternidade a nível de mentoria, de você não ter tido um pai dentro dessa área e alguém vai te mentorear sendo um pai de destino para você, te direcionando, ó, queridão, é assim, é desse jeito e tal. Então eu falo sobre 3 níveis de paternidade nesse livro, que também é seu. Pô, aí, aí, Novinho, tem livro pra gente ler, hein, Novinho? Top, irmão. Paternidade é algo que eu vejo muito, acredito, e vejo a quantidade de homens, né? Mas isso eu consigo enxergar muito nas mulheres, comportamento de mulheres, que eu falo muito isso com a minha esposa, cara, aquela falando de tal ali, pode ver que ela não teve um relacionamento com o pai. Sim. Que os comportamentos, o jeito que ela faz com a vida, é o relacionamento que não consegue andar, são mulheres que não conseguem ter relacionamentos com homens porque não conseguem se sentir amadas. E também, alguns têm pai em casa, mas são aqueles pais ausentes. Eles são, na verdade, são calados, órfãos de pais vivos, que não têm essa representação de masculinidade, né, saudável, né, sadia e saudável dentro da casa, dentro do seu lar. Aquele homem pamonha, que diz, e aí, eu posso ir? Vê com a tua mãe. O que tua mãe decidir, está decidido. Então, por quê? Porque faltou a ele uma paternidade, ele vai passar isso. E detalhe, a mulher, ela precisa de um homem que vai gerar sobre ela proteção, provisão e projeção.
São os 3 P's que... O homem ele é o sacerdote, o homem ele é o sacerdote, né? O homem ele é o provedor, o provedor. né? Ah, mas a mulher ganha... Não tem problema. Não tem problema da mulher ganhar mais, não tem crise nenhuma Não nessa. tem. Inclusive, Selminha, se você ganhar mais do que eu não vou ficar magoado. Nem chateado, não. Vou gostar muito, tá? Não tem problema. É nosso, né? É nosso. Mas o indivíduo ele não pode ser um acomodado dentro de uma questão dessa. Ah, não, mas eu entendi que dentro do meu relacionamento eu vou trabalhar, eu vou bancar e o marido vai ficar tomando conta das crianças. Ok. Vai ter funcionabilidade para o futuro? Como essa família vai ser funcional de uma forma saudável? Então, a mulher, esse papo que a mulher que é o cara Walker, esse carazinho com... Eu vou falar, né? Fala. Eu mesmo estando sem advogado, mas Eu vou falar, esse né? cara de coquinho com unhazinha pintada, meu irmão, tá de brincadeira, cropped, de camisa vermelha apertadinha, pô. Essa foi direta. Qual A é? flecha pegou alguém. Pô, não quero. Então, como a gente já não mete essa. Não mete essa. Pô, não quero, né, cara? Não quero. Então, quer dizer, o cara faz uma força danada para gostar de mulher. Para estar no casamento, o cara se esforça para estar vivendo um relacionamento. Jogando videogame, mesmo. Então o que acontece, cara? Isso é muito bonito dentro da teoria, mas quando parte para a prática, a mulher que é um homem com postura de homem. Homem é um homem. Eu vi uma reportagem de um pedófilo, como ele vislumbrava e selecionava as suas vítimas. Sabe como? Olhando a família. Se o pai tivesse uma aparência frágil e frouxa, ele assediava. E eu falo mais, hein? Eu falo que é o seguinte, meu irmão, a mulher que tem um pai de verdade, eu duvido arrumar um cara que bata nela. Duvido arrumar um cara que seja ignorante com ela. Duvido. Agora, a maioria desses caras ignorantes que tem esses assédios aí, que tem essa questão de qual é o nome que fala quando o cara bate na mulher? Feminicídio. O feminicídio. A maioria desses caras aí tá buscando... Não tem pai, não tem irmão homem. Porque se tiver... Porque se tiver uma representatividade... Porque gera, na verdade, uma barreira protetiva. Barreira. É consequência, né? Tipo assim, cara, que a mãe tá louco. Você vê que anteriormente... Quando nós éramos enamorados, a gente queria conversar com a menina e tal, falou, tem que falar com meu pai. Pô, cara, tu já tremia na base. Tu chega lá, o pai da menina tá de coque, fumando pendrive, com a unha pintada, pô, pelo amor de Deus, pô. É real, tá com aquele negócio da mesa, cheio de fumaça. Narguilé. Pô. Quer, novinho? Pô. Realidade. E outra coisa, hein? Outra coisa que eu falo muito com os homens, eu venho falando muito sobre homem, eu falei que eu vim pra tocar o terror na terra e falar pra homem... O homem xingar a mulher e a mulher xingar o homem. Meu irmão... Acabou o respeito, meu irmão. Tudo é base do respeito. A aliança está pautada em deveres e direitos. Então, nós temos direitos, mas também temos deveres. Né? Volta tudo para a palavra, né? Tudo para a palavra. A Bíblia diz assim que a mulher precisa ser submissa, e a gente entende essa submissão como algo que é capacho, não é. Ela está coordenada, o marido tem uma missão, ela está coordenada dentro dessa missão. No mesmo barco. É ajudadora, está ali com ele, para ele e tal. Agora, por que a mulher? Porque a mulher tem essa dificuldade, isso veio na genética de fábrica, né? Eva, você já viu, que já começa com Eva, de se submeter. Não come, vou comer, que se dane. Lá na frente a gente vê o que acontece. E o homem de se esconder, né? E o homem de se esconder. De terceirizar a culpa. A mulher que tu me deste, Senhor, me fez pecar e tal. Então já vem. E aí, o que Deus fala? A mulher seja... Mas para o marido, acho que para a gente, na verdade, sobrou a parte mais difícil. Amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer por ela. Né? O homem se doar ao ponto... Que, cara, casal... A mulher anda do lado de dentro da calçada e o homem do lado de fora, mesmo. Exatamente, eu aprendi assim. Pô, não tem pra onde correr, porque você é o protetor. Quando eu vejo um cara andando assim diferente, eu já olho pra ele e falei, meu irmão. Você tá ali. Tá de Xuxa no cabelo? Não, pô, você tem que ser o protetor e tal, tá disposto. Eu vi um vídeo na internet, porque os caras chegaram pra assaltar no portão da casa, o homem com a criança no colo saiu correndo e a mulher emburacou pra dentro dos ladrões e botou os caras pra correr. Eu falei, um homem se presta um papel desse, porque a nossa missão é essa, de proteção. Agora, uma pergunta, que aí eu vou entrar em outro detalhe.
Você pode estar disposto a morrer pela sua esposa ou pelos seus filhos. Agora a pergunta é, você está disposto a viver por eles? Aí nós vamos entrar num outro assunto, em outro tema que a gente conversou aqui atrás. Se você está disposto a viver, não só morrer, mas a viver pela sua família, pela sua mulher, pelos seus filhos, cuida da tua saúde, meu irmão. Vai dar um jeito nisso aí, vai fazer alguma coisa, vai cuidar do templo do Espírito Santo, vai colocar aí o seu corpo em ordem. A gente tem visto aí que tem homens que perderam a vida muito cedo. Eu tenho essa experiência que eu não quis para mim. Eu perdi um irmão com 35 anos, infarto fulminante. Depois, um com 36. Pô, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar infartar? Pô. Eu tenho que ficar de qualquer jeito? Tava conversando esses dias com um camarada, a gente tava na conversa, aí ele tá sendo radical em alguns pontos, assim, falando que para todo mundo tá sendo radical. E ele falou sobre isso, meu irmão, tem que parar de comer besteira. E o cara falou, não, mas é difícil, porque a gente tem que vir acostumando para depois. Se o médico falar que se tu comer hambúrguer amanhã, tu vai morrer, tu para ou não para? Ué? Pô, olha só, então, o meu sogro, ele fumou desde os 11 anos ou 12 anos de idade, porque trabalhava na roça, trabalhava colhendo, não lembro o quê, e tinha muito mosquito, então fazia aqueles fumos de rolo e ficava atacando fumaça para espantar mosquito. Fumou a vida toda. E já tinha feito de tudo. Ele era o próprio... fumaceiro. Fumaceiro. Aí ele já tinha feito de tudo, tinha feito simpatia, tinha colocado coisa de nicotina e tal, aquela coisa toda. Um belo dia ele teve uma crise, foi no médico, o médico falou, ô, seu Luiz, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer igual o seu irmão, igual o outro que teve enfisema pulmonar. O seu Luiz chegou em casa, pegou um maçozinho de cigarro dele, botou na lixeira do banheiro, amarrou, mandou jogar fora, nunca mais fumou. Tem que ser radical, né, cara? O cara tem que ser radical. Tem que ser radical. Ser radical. Se você quer mudar de vida, você precisa ser radical. Ah, mas eu não gosto disso. Cara, quem come o que gosta e faz o que gosta é adolescente. Homem que tem uma família, que tem uma casa, que tem uma responsabilidade, que tem um legado, tem que fazer o que é preciso. Você não come só o que você gosta, você tem que comer o que te faz bem. E quando chega uma idade, a gente não come nem o que faz bem, a gente come o que não faz mal. A gente primeiro come o que quer, come o que gosta, depois come o que faz bem, depois a gente passa a comer o que não faz mal. Mas você precisa manter isso. E a gente viu isso muito lá na corrida, não foi isso lá da galera? A gente viu muito isso. Nós vimos aí uma galera sem um mínimo de preocupação. E tem gente que está deixando a sua família por puro egoísmo, por querer comer bobagem demais, não cuidar, vai antecipar, vai deixar uma viúva com pensão aí bonita. Meu irmão, e o Ricardo vai chegar para assumir tudo que é teu, vai andar no teu carro. Se tu tiver, né? Se tu tiver, né? Se tu estiver trabalhando um pouco. Vai passear com a viúva bonitona, que depois que você morrer, ela vai se cuidar mais do que se cuida, porque ela tem que abrir vaga pro próximo. Então, querido, se cuida. O corpo que não vibra, né? É um esqueleto que se arrasta. Então, isso é importante, a questão da saúde. Nós conseguimos enxergar, a gente está falando da corrida, veteranos, né, cara, que tinham essa habilidade. Eu falo que as Forças Armadas têm um plano de saúde muito forte, que é a atividade física. Atividade física. Que previne a saúde, né? E todo dia, em todo o Brasil, de 8 da manhã até 9h30 da manhã. Tu tem que dar teu jeito. O TFM. TFM, tu tem que dar teu jeito, tu tem que fazer alguma coisinha. Por que às vezes o cara sai, né? E a gente se relaxa. Relaxa. Eu mesmo, durante um tempo, eu dei uma relaxada, a barriga começou a crescer, eu falei, opa, tá errado. Vinícius, eu cheguei a vestir 50, tu tem noção do que é isso? Tá errado, irmão. Aí, cara, um dia eu tava pra ir pra igreja, aí eu separei lá, eu gosto muito de ternos, né? Eu tirei um terno, botei, não fechou. Falei, não, esse aqui, pá. Eu botei o segundo, não fechou a calça. Terceiro, 7 calças, não fecharam nenhuma. Aí eu tive que ir com uma calça para ficar com ela aberta, com a camisa para fora da calça. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Aí deu um start. Em 6 meses emagreci 25 quilos. Em 6 meses. Querência, né? Querência. Mas o que é isso? Eu puxei aquela essência da disciplina que estava aqui dentro e por um tempo eu relaxei. Quando você tem uma formação, essa formação fica aí dentro. Fica aí, mano. Não qualquer momento ela volta. É só você ativar. É só ativar. Então, eu voltei. Eu estou vestindo 42 e tá folgado agora. Excelente. Então, 42. Eu saí do GG pro M, mano. Aí não vem.
Do GG pro M, do GG 50? e o GG. Eu tô com 54. E até qual a idade que tu tava? Eu tenho 2 anos que eu. Aí, 2 anos, pô. Então, Mudei. Então o Guerreiro tá com 30 anos, achando que não dá tempo ainda. Tá com 24 anos, achando que, pô, Guerreiro. Cola com a gente aí 6 meses e vou te deixar fininho. Pô, entra no método, entra na mentalidade Eterno Herói, que esse vai ser o foco aí de a gente eliminar essas gorduras aí da tua barriga. Levanta desse sofá e vambora treinar com a gente. E você ganhou um parceiro agora para poder trabalhar contigo. Tamo junto. Em que for preciso da gente gerar essa mentalidade. Vambora. Né? E também por exemplo, né? A gente não ensina só por palavra, a gente ensina por exemplo. Você entrar aí no meu Instagram, eu tenho vários Instagrams, mas 2, que é o @Pecadosh, né? @Pecadosh e @EuCorroMesmo. São esses 2 aqui que a gente trabalha. Eu tenho da Caravana de Israel, mas isso é uma outra história para outro dia. Aí vamos falar da Caravana de Israel depois, que eu vou querer ver essa situação aí. Quem quiser fazer, já vai no Instagram também, segue lá. Sim. Carlão, já pega o bizu. Então nós trabalhamos. Você vai ver ali o processo de evolução. Eu tenho uma foto aqui que é loucura, essa foto. Você vai olhar aqui e vai falar, cara, como é que pode? Como é que isso aconteceu? Aconteceu porque a gente trabalha justamente essas questões. Está carregando aqui, eu vou abrir para você ter uma noção de como as coisas são. É questão de querência. Quando você, na verdade, quer, você acaba conseguindo e faz acontecer e vivenciar um tempo novo. A caravana para Israel, a gente está... Olha só, meu irmão. Cadê? Não está carregando. A gente está ao vivo, não, né? Não. Então tranquilo. Então depois a gente... mas vai assim mesmo, viu? É como se fosse ao vivo, né, amigo? Isso aí tudo que a gente está falando aqui vai pro ar. Irmão, top demais. Olha aqui. Aí. Olha essa foto, meu irmão. É diferente. Olha a barriga, olha o tamanho da... Olha o tamanho da... Eu acho que eu tava assim, cara. Eu acho que eu tava assim. Quê? Olha o tamanho da... Olha o tamanho da barriga desse elemento, meu irmão. Deixa assim embaçado mesmo, só pra ver a barriga. Olha isso. Olha aí. O cara de 52 anos de idade, na época, 52 anos de idade, decidiu sair de 113 quilos para 90 quilos. 89, hoje eu tô com 89. 90 quilos, tá vendo? 89 quilos. E aí, olha a diferença daqui para isso aqui. É muita diferença, cara. Aí, a saúde. Então, tudo. Aí eu fui fazer os meus exames agora, fui fazer o check-up. Tirou açúcar. Cortei, zerei. Você viu que a gente tomou café sem açúcar aqui, né? Porque eu vou fazer agora uma ultramaratona. Porque 42 eu já corri, pô. Não corria mais nada, pô. A última corrida que eu fazia mesmo com gás era na época de brigada, pô. Fazer o Ironman depois então também. Aí eu falei, pô, tô querendo fazer uma ultramaratona, fazer o desafio do ano que vem da Maratona do Rio, que é correr 21 num dia e correr 42 no outro. 42 eu já fiz o desafio de Beto Carreiro agora em agosto, corri 42. Então eu falei, pô, vou fazer os exames. Cheguei lá, quando mostrei, ela falou, tá zerado, eu não preciso passar nada pro senhor, a endócrino. Não precisa de vitamina, não precisa de suplementação. Eu tinha a hipertensão, né? E o colesterol já tinha aumentado. Zerou, pô! Zerou. A saúde veio, cara. E aí ela me disse que a cada quilo, olha só, isso é importantíssimo para você. A cada quilo que você perde, você tira 4 quilos de força do teu joelho. Perde 10 quilos, 40 quilos a menos de força no joelho. 20 quilos, 80 quilos a menos. Aí você não entende porque você avança mais, está correndo mais, tem mais resistência. Eu fiquei um tempo com meu joelho ferrado, mano. Sobrepeso. Eu tava gordo. Sobrepeso, exatamente. Não pode falar gordo não, né? Senão tava com... Sobrepeso. Irmão, quero te agradecer, cara. Gostei muito desse papo aqui. Bom demais essas informações, trazer um pouco do reino. O prazer foi todo meu estar aqui. Né? Se você quiser ir para Israel, nós todo ano fazemos caravanas para Israel. Nós temos uma agência séria que trabalha comigo desde 2011.
Então, essa agência nunca furou, nunca deixou ninguém na mão. Nós temos os locais de visitação mais variados. A gente já passou pela Europa, a gente já foi na Holanda, a gente já foi em Paris, a gente já foi em Roma, a gente já foi em vários Egito, Jordânia. A gente já faz caravanas que cada vez a gente passa por um determinado lugar. Agora nós estamos indo para o Egito, vamos fazer toda aquela saída do povo que saiu escravizado até chegar à Terra Prometida. Nós vamos fazer esse percurso de 40 anos, só que nós vamos fazer em 12 horas de ônibus com ar-condicionado, com aguinhas geladinhas, com serviço de bordo, com tudo direitinho. Não vai caminhar no deserto. Não vai ficar lá durante muito tempo, né? Estourando, porque a gente vai parando, contando vai história, aquela coisa toda legal, e tal. Legal. A gente vai bate de 8 a outra pegada. É a sensação. Outra pegada, outra sensação. Você vai vivenciar tudo isso com a gente. Pode se parcelar em 20 e poucas vezes, então fica tranquilo. Entra em contato aí que a gente vai direcionar para você em uma das nossas caravanas aí com a gente. Ó, excelente. Ó, episódio novinho. Gostou do episódio, novinho? Papo de qualidade? Vai fazer a oração do paraquedista, novinho? Não mais. E você, vai fazer a oração do paraquedista? Fica à vontade. Ó, é importante que você compartilhe aí esse conteúdo, esse episódio, deixa teu comentário, qual foi o ponto que você gostou, qual foi o ponto que você concordou com a gente, o ponto que você não concordou do nosso assunto aqui. O importante é você participar, tome uma decisão. Assim como tem que eliminar o peso, tome uma decisão de participar junto com a gente aqui para esse conteúdo ser mais entregue para outras pessoas. Quero te agradecer, Kadosh, pela oportunidade. Pedir para a gente encerrar diferente hoje, né? Sim. Recebendo a benção. Pô, estou com o apóstolo aqui, meu irmão. Amém, amém. Pô, vamos lá. Antes de orar, eu só quero falar uma coisa. Se você concordou com a gente, legal. Se você não concordou, melhore. Melhore, isso aí. Melhore. Brincadeiras à parte, gente. Nós não somos uma totalidade, não detemos aí todo o conhecimento e toda a verdade, né? E você fica à vontade para discordar da gente, né? Nós somos seres humanos com mentalidades e pensamentos diferentes, mas eu quero te dizer que você é capaz, você consegue mudar, você consegue desenvolver uma capacidade de administrar a sua vida de forma que a sua família e você não sofra. Porque quando você administra mal a sua família, a sua saúde, o seu tempo e os seus recursos, não é só você que sofre. A sua família também sofre com isso. Então nós estamos aqui, eu e o Vinícius, para ajudar você. E aí, você pode me chamar lá no direct, eu passo o meu zap, eu atendo qualquer um, a qualquer hora, que me chame, que precisa de um conselho, precisa de uma palavra, precisa de uma oração. Pode ficar tranquilo em relação a isso, que você vai ter um suporte. Eu tenho a certeza que tem amigos que estão ouvindo isso aqui e se enquadrarem em muita coisa que a gente está dizendo. Cara, eu estou perdido hoje, eu não sei o que fazer. Então, para você que está perdido e não sabe o que fazer, tem solução para você, porque algumas vezes também ficamos perdidos e sem saber o que fazer, mas fomos direcionados para o caminho certo. Tá bom? Amém, irmão. Quero orar contigo. Amém. Deus, eu sou grato a Ti pela vida do Vinícius, Senhor, pela vida da equipe técnica que está aqui com a gente, esse projeto Eterno Herói, que é um projeto que ele veio diretamente da eternidade para abençoar vidas. Mudar, Senhor, a capacidade de reflexão e entender que tudo é possível àquele que crê. Que nós não seremos limitados pelas circunstâncias, por onde nós nascemos, pelo nosso ambiente, pela nossa geografia. Aquele que é capaz de nos limitar não se chama nem o diabo, somos nós mesmos. Nós somos os maiores limitadores, né, do nosso sucesso e do nosso acesso a coisas extraordinárias. Mas eu te peço, nos cubra com a sua poderosa mão, que esse manto de paternidade possa estar sobre a nossa nação, gerando, Senhor, um amadurecimento de filhos e pais e que converja tudo isso para um sucesso. Nós acreditamos numa nação plena, uma nação que avance, numa nação empreendedora e que possa viver com recursos suficientes para ter uma vida, Senhor, com a sua presença e vivendo toda a sua abundância, porque Jesus e seu Filho veio para nos dar vida e vida com abundância. E tudo que é abundante não é só o necessário.
Abundante é para sobrar, e sobrando estaremos distribuindo. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Já é. Tamo junto, vamos pra cima, ó. Que Deus abençoe tua vida também. Receba essa oração, esteja conectado com o propósito da tua vida e conectado com o propósito da missão do Eterno Herói, que é levar preparação e mentalidade poderosa para todo militar, para todo veterano e para você também que está aqui assistindo esse episódio. Que Deus te abençoe e lembre-se, vencer é missão. Tamo junto. Hope.